Oi, Isabela, pode falar. Boa tarde. Professora, é só para fazer a apresentação ou tem que mandar o que a gente fez para a senhora por e-mail? Para mandar de preferência pelo Siga, Ah, eu siga. Ah, tá. Tá bom. tá? É só se não É, conseguir mandar pelo Siga, mas eu acho que vai conseguir, porque ainda está aberto. Aí, porque lá na tarefa já lança a nota. E professora? Oi? Já tem ordem de apresentação? O primeiro era o Matheus pediu para apresentar, porque ele trabalha agora à tarde, aí eu ia chamar na sequência, mas se tiver É precisando porque, sair, é porque eu tenho que ir na farmácia. tá. Então deixa só o primeiro Matheus, depois você. Tá bom, obrigada. Assim que ele, não sei se ele teve algum problema, acho que ele foi compartilhar e aconteceu alguma coisa. Assim como aconteceu com o meu computador agora. Só vocês me escutam? Sim, Sim. É que o meu computador ele travou. Mas se vocês me escutam, ainda tá tudo bem. Eita, Lili. Agora. Voltou. O meu computador tinha travado. Fala, Luiz. Ah, professor, estava então. até as 13h59, deixa eu editar. Ah, tá, é isso que eu ia falar. Eu já ia falar com a senhora, porque, tipo, eu achei que se apresentasse aqui não precisaria enviar mais nada lá pelo cigarro, mas a senhora quer também o que a gente fez, né? Isso, quero sim, deixa eu só aproveitar. Quem que tá voltando? A Amanda. Só o Matheus. Alguém tem o contato dele? Só para perguntar se ele vai voltar. Não enviei. Tá. Um pequeno instante que a gente vai já resolver isso. Estava até às 13. Pronto, gente, já alterei, tá agora até às 23h59. Agora vocês conseguem. Isabela, queres ir apresentando enquanto o Matheus volta? Foi você que pediu, né, para apresentar primeiro? Oi, eu vou apresentar só um momento. Só compartilhar a tela. Tá bom. É... Muito bem. Que eu não preparei um slide. Tinha que preparar slide? Obrigada, meu amor. Deixa eu ensinar na cama. Mas pode ir só mostrando o que fez também. Não tem. Eu não era ter preparado, mas eu sou preguiçosa. Tá vendo a minha tela? Já carregou. Tá. Bom, o meu cliente é uma clínica. E essa clínica, ela quer que a gente construa um banco de dados para registrar os pacientes consultados por seus médicos. O meu modelo conceitual eu fiz no Drywall. E aqui eu coloquei as minhas entidades. Eu disse que o médico é uma entidade, paciente é outra entidade, exame é uma entidade, e a especialidade do médico também seria uma entidade. E os meus atributos, eu coloquei em cada entidade os atributos. Eu só coloquei os atributos de 4 entidades, que foi paciente, a consulta. Ai, eu esqueci, não é entidade, consulta é. Aí eu coloquei as entidades também da consulta, que é o relacionamento. E
O que estava pedindo? O paciente ele tem que ter os dados CPF, o RG, a filiação, a naturalidade e o endereço. O paciente ele também pode ter um tipo de pagamento, ele pode pagar em dinheiro, ou então ele é conveniado, ele tem algum tipo de convênio. E esse convênio tem que estar registrado também, tem que estar salvo no banco de dados. Eu coloquei como uma entidade. O médico, ele tem que ter os seus atributos, o CRM, o nome, o endereço e o telefone. O telefone é um atributo multivalorado, que tem vários valores, pode ser um ou mais. E a especialidade, que ela vai se relacionar com o médico. O exame, nessa consulta que a gente vai fazer o banco de dados, ele vai ser, o paciente pode ter várias consultas, e o médico também pode participar de várias consultas. No caso, é um para muitos. E durante essa consulta, ele vai pedir alguns exames, e esses exames eu criei uma entidade para eles. E ele vai estar relacionado com uma outra entidade que eu criei, que é tipo de exames, que vai ter esse relacionamento. Qual o exame? O que vai ser os atributos do exame? A descrição, o diagnóstico e o médico que solicitou. Aí eu conectei bem aqui. Esse aqui é o meu modelo relacional, conceitual. E aqui nesse aplicativo, eu criei um modelo lógico. Esse aqui é o meu modelo lógico do programa, do banco de dados que a clínica está necessitando. Meus. Aí eu criei a tabela paciente, a tabela médico, a tabela consulta, a tabela convênio, exame, tipo de exame. E fiz as ligações, os relacionamentos dele, paciente consulta, médico consulta, exame e tipo de exame, exame consulta, médico especialidade, pois eles têm que ter, cada médico ele vai ter um ID, e cada especialidade também vai ter um ID que vai ser e vai ter a descrição. Então, eles têm que ficar, eles estão relacionados. E criei no MySQL o físico, o meu modelo físico do banco de dados. Que foi naquele mesmo esquema dos anteriores, só que aqui ele é mais completo. Ele tem as strings, tem os relacionamentos. Ó, aqui, ó, ele está relacionado, o paciente está relacionado com consultas e convênios. Convênios está relacionado com consultas, porque ele também quer que na consulta desapareça qual é o convênio, os dados do paciente e aí tem a data. O exame também está relacionado com o médico. Alguém tem uma pergunta que é mais fácil falar quando alguém faz uma pergunta? Oi? Opa, oi, Isabela. Oi? Oi, você falou alguma coisa? Então, esse aqui é meu modelo físico. Eu já criei todos os relacionamentos. Eu não sei se a senhora queria que eu já colocasse aqui pro Kelly, que eu criasse aqui um. Isso, para exportar o físico, aí você. Isso, aí mesmo. Aí A você senhora queria. clica aí você pode ir próximo aqui, né? Next. Aí bem aqui, É para isso. voltar? Aí esse aqui é que é o SQL que deixa você criar o físico. Então você Sim. pode copiá-lo, né? Que aí tem esse copy to clipboard aqui, que ele seleciona tudo. Acho que aqui, copy to clipboard, esse segundo botão tem isso, aí você copia, aí você pode cancelar aqui, né? Aí você vem aqui, database no menu, aí você pede para conectar, isso mesmo. Aí pode dar OK. Pronto. Isso, aí pronto. Aí você pode selecionar tudo.
E criar um. E aqui? Aí, isso. Aí, tá vendo como tá tudo com esse verdinho? Tô Quando ele vendo. faz isso, ele cria as tabelas. Aí, o seu banco de dados físico está pronto. É, E aí, você tem certeza que ele está criado, que você pode fazer assim, o select asterisco e o nome de uma das tabelas que você criou, e você vai ver que ela está vazia. Depois de lá, select asterístico. Qual é o nome da tabela? Tem uma médicos, né? tem médico. Vou Médicos. colocar Você põe lá, paciente. Paciente. pronto. Aí, Ó, eu tem que acho colocar que. o from E aí? primeiro. Bota o from. Isso, select asterisco from pacientes. Aí você seleciona só essa linha mesmo. Olha, tá aí. Tá vazia. Aí você pode inserir daquele ou com insert, ou você pode clicar em cima dele mesmo aqui, das linhas, e ir colocando valores. Aí ele Sim. vai inserir. Aí esse é o seu banco de dados físico. Ah, tá. Isso. Aquele que você mostrou lá ainda é o lógico, aquele que está, mesmo ele com mais detalhes, ainda é o lógico. O Esse que a gente aqui, chama de físico que é são o essas. Isso, esse aqui ainda entidade e é o lógico. relacionamento. Isso, modelo entidade de relacionamento, mas ainda é um modelo lógico. O físico é quando a gente pega o SQL e executa e cria as tabelas no banco de dados. Aí aqui a gente Foi em pode. dúvida se era para fazer, mas ainda bem que eu já fiz aqui ao vivo. Pronto, você fez ao vivo, melhor dos. Quer prova melhor que essa? É, Mostrou que faz na hora, que tem um programa que diz, né? Quem sabe faz ao vivo. é. Aí. Excelente, Isabela. Você fez, já provou, terminou de fazer aqui na hora, tudo certinho. Foi. Deu tudo certo. Quando aparece esse verde aqui, tá É, tudo certo. Aí se aparece tem uma exclamação aqui, é só um alerta de alguma coisa que ele quer alertar. Quando dá errado, aparece o X vermelho mesmo, ponto de exclamação vermelho é quando ele não consegue. Mas no seu caso, deu tudo certo. tudo certo. Tudo certo, trabalho ok. Aí você vai só colocar para mim, se não tiver colocado lá no Siga, Tá. só as telas. No seu caso, como não está a apresentação, você pode tirar só o print das telas mesmo. Não, mas eu vou fazer bem bonitinho em PDF para mandar para a senhora. Tá, você põe lá, mas não se preocupe que já fez ao vivo, tá mais do que bom, Tá tá? bom. Parabéns, Então, Isabela. obrigada. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Pode interromper, que agora o Matheus assume. Cadê? Onde é que eu tô? Tá aqui. Muito obrigada. Boa tarde, que eu tenho que ir na farmácia que meu filho tá doido. Parabéns. Tá. Vai lá, vamos lá. Tchau. Eu espero que eu não caia de novo. Deu um Bug negócio no geral aí, Windows né? aqui. Nossa, na hora que eu coloquei para apresentar, o computador reiniciou. Foi problema na memória. Só que nunca deu isso antes. O Foi meu por tá causa do Windows. travando aqui, mas por enquanto vocês estão me ouvindo, então tá tudo bem. Depois que eu instalei o Windows 11 no meu notebook, o negócio ficou meio Nunca mais estranho aqui. funcionou, né? É a Sim, mesma tá coisa uma do meu. desgraça. Eu vou O tirar essa meu, merda. eu compartilho do mesmo problema que você. Sim. O meu, depois que Tipo, eu atualizei para o Windows 11, não pode falar, vire. professora. Não, que o meu, que depois que eu atualizei para o Windows 11, também acontece a mesma coisa. Ele trava, ele se reinicia, tá uma beleza. Sim. Deixa eu ver se não vai cair agora. Não, Compartilhar. agora não. Estiver vendo a minha tela. Tá carregando. Eu vou ser bem breve, professora. Tá, Vai ser um negócio como bem nós estamos rápido. vendo. Tá, vai lá. Como a questão é igual para todas, então eu já vou logo para os finalmente. Esse aqui é meu modelo conceitual. Eu acabei... Essa prova em si, essa avaliação, eu fiz ela tipo, muito rápida, porque o meu tempo foi muito corrido esse final de semana e tudo. E eu já identifiquei que eu poderia ter feito algumas coisas além só disso daqui, né? Além de ter colocado a paridade de 1 para 1 ou de 1 para muitos, que era a questão das entidades e tudo mais. Então, eu acabei fazendo um modelo conceitual mais enxuto, mais magro. E aí, eu consegui identificar essas tabelas aqui tudo, que são a tabela de paciente, consulta, convênio, endereço, médico, exame, tipo de exame e especialidade. Eu Tem a não... consulta? Tem Ah, tá. É que eu não aqui em enxerguei. cima. Isso. Aí, no caso, eu identifiquei essas 8 tabelas, né? E aí eu coloquei as paridades entre elas, de 1 para muito ou de 1 para 1, sendo que essas de 1 para 1 eu acho que não falava na atividade, né? Então eu presumi, no caso, né? Então, esse aqui é o meu modelo conceitual da avaliação. Para o modelo lógico,
eu utilizei esse site aqui, que eu acho que é um site que a senhora mesmo mandou para a gente, né, Logo no criar. início, foi. Isso, que é um site muito bom, por sinal. E lá eu criei essas tabelas todas, colocando o código de cada um deles como inteiro e chave primária, né? Eu não coloquei para ser uma chave, como é que a gente chama? Incremental? Estrangeiro? Ah, Não, tá. incremental. Incremental, é isso, para se Isso, gerar. porque geralmente código, quando a gente coloca um código, ela não deve ser assim tão incremental, depende muito do caso, então nesse caso aqui eu não coloquei. Aí tinha uma tabela que não estava descrito na avaliação, né, que é a tabela de endereço, porque como ela é o mesmo tanto para paciente quanto para médico, então eu separei em uma tabela única, para não ter que repetir a mesma informação. Certinho. Aí, no caso, isso aqui é o meu modelo lógico, né, tá aqui todas as conexões que tem de chave estrangeira, no caso, ele aponta diretamente, né, no caso do paciente, vem para a tabela de paciente, o de exame vem para cá para o de exame, tudo. Médico, tipo exame. E aqui está o modelo físico, que no caso é o código SQL, né, de todas as tabelas e também das chaves estrangeiras, que vem logo aqui ao final. Certinho. Que também é gerado pelo site. O site mesmo ele gera o código SQL, que eu achei muito bom também. Isso, ele gerou, ele gera também, né, assim como lá o MySQL. E o site ele Sim, já faz sim. muita coisa para a gente. Aí você não consegue mesmo criar a tabela nele, mas de resto, ele Sim, gera. sim. Assim, para efeito de, acho que de visualização, talvez, o site é muito bom. Uhum. E aí, E para a gente não precisa fazer de uma forma mais rápida, sem precisar instalar as coisas nos computadores. sim, no caso, serviu muito bem para avaliação. Aí, Isso. no caso, esse aqui é meu trabalhinho. Foi um trabalho bem rápido que eu fiz antes mesmo de entrar na aula. Eu acabei identificando que Não te dá para entrega. melhorar algumas coisas. Eu vi que dá para melhorar muitas coisas, principalmente aqui na Uhum. parte conceitual, né, ela é a base para a gente começar o banco de dados, mas é humilde o trabalho tá aqui. Não, mas o objetivo desse trabalho é que eu queria ver se vocês estavam compreendendo a disciplina, né? Entendendo que primeiro faz uma coisa, depois faz outra, depois faz o SQL, executa, e aí assim tem o banco. E por enquanto eu estou entendendo que vocês estão entendendo. Isso é ótimo. Mas esse é o meu trabalho, Ok. professora. Então tá, Matheus. Então você coloca lá no Siga e pode correr para o seu trabalho. Já, já mandei para o Siga. Então tá, Obrigadão. perfeito. Então corra lá para o seu trabalho. Tchau, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Podemos ser os próximos? Eu já ia questionar, tem alguém já tem voluntário para ser próximo? Já. Pode ser, Eu gente. queria ser o Pronto, próximo vai também. lá, Vitor. Eu e o Primeiro o Wellington. Vitor e depois o Luiz. Beleza. Eu vou iniciar aqui só um momento. Estão vendo minha tela aí? Está Alô? carregando, foi. Já, estamos vendo. Tá ok. Todo mundo já sabe a questão, né? A gente resolveu fazer, digamos, um modelo conceitual mais detalhado, onde a gente colocou os tributos de cada entidade e as relações. A gente resolveu fazer a relação com uma consulta com uma tabela de relacionamento entre paciente e médico, porque a gente viu que no enunciado da questão a clínica queria saber quais pacientes estavam sendo atendidos pelos seus médicos. A gente tentou de outras formas, a gente não conseguiu esse retorno do banco de dados. Então, a gente fez uma relação de paciente, ele pode ter nenhum convênio ou um convênio, e um convênio ele pode ter nenhum paciente ou vários pacientes. Aqui em paciente, um paciente realiza uma consulta ou N consultas, e uma consulta ela é realizada por, no mínimo, um paciente, no máximo um paciente. A consulta ela é atendida por, no mínimo, um médico e, no máximo, um médico, e um médico pode realizar, no mínimo, uma consulta e várias consultas. O convênio ele pode ser utilizado em nenhuma consulta ou em várias consultas,
e uma consulta pode utilizar nenhum convênio, no máximo um convênio. Uma consulta, ela possui, no mínimo uma consulta, ou no mínimo um exame, ou no máximo vários exames. Dentro desses exames, existe no mínimo um tipo de exame, ou vários tipos de exame. Aqui o médico, a gente fez uma herança na especialidade, onde ele recebe uma parcial, né, porque ele está falando apenas de uma especialidade, mas existem várias outras especialidades, não foi um total. A gente identificou como ID, a descrição, o CRM, a consulta, onde tem essa bolinha mais escura, quer dizer que é o identificador. O ID do paciente e o ID do convênio. Aí o Wellington vai explicar aqui um pouco do modelo do diagrama. Aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde. A gente, como a senhora pode ver, né, a gente fez a questão da tabela do paciente, inserimos os atributos, né? A gente tem o ID do paciente como a chave primária, a tabela consulta, né, os atributos também, recebendo o ID consulta como chave primária, e a relação de paciente para consulta ela é uma relação de 1 para N, né? Já que um paciente ele pode fazer uma ou mais consultas, né? Então a tabela consulta ela acaba recebendo a chave primária do paciente, né? Como chave estrangeira. E aí nós temos também a tabela exames, né? Que também vai ser a relação de 1 para N, já que uma consulta ela pode possuir um ou mais exames, né? A tabela exames ela tem o ID, né? A chave primária. Como chave estrangeira, ela vai receber o ID da consulta e vamos ter a tabela de tipos de exame, né? Que precisava especificar, né? Descrever, inserir o valor. E deixa eu ver, ela recebe também, né, o ID de exame, né, que como chave estrangeira. Já que um exame ele pode ter um ou mais tipos, né, uma relação de 1 para N. Mais abaixo a gente vai ter a tabela do médico, né, com nome, endereço, telefone, o CRM como chave primária. Ela vai receber, né, da herança, né, de especialidade, o ID de especialidade, né, como chave estrangeira. E ali a gente vai ter a tabela convênio, que ela vai estar ligada tanto à consulta quanto ao paciente, né, já que na consulta o paciente ele pode ou não usar o convênio, né, caso ele tenha, e tanto é que a gente deixou essa chave como uma chave que ela pode ser vazia, no caso. A gente não deixou ela como not null. E eu acho que é isso. Tá, ok. Vou dar continuidade aqui agora no modelo do script. Só conectar aqui ao banco de dados, poder ele rodar aqui. Deixa eu ver se ele conectou. Conectou. Aí aqui a gente fez, né? Rodou a criação, fez tabela do convênio, do paciente. Basicamente as mesmas coisas dos outros trabalhos, né? Os médicos, carteira, consulta e o convênio. Aí a gente veio aqui para a base de teste, para ver se realmente está funcionando. A gente inseriu o dado na tabela da consulta, a gente colocou insert, entrou consulta, criou, né? Os dados da consulta, o ID, quem foi o médico, a data, o valor, o código da especialidade do médico e o CRM dele. Em ambas as duas. E exames também, a gente fez a mesma coisa, inseriu 2 exames. Eu não vou especificar muito, porque está ficando muito demorado. Bem, aqui a gente inseriu os tipos de exame,
O sanguíneo, o urinário, você vai fazer uma base comparativa. No convênio também seriam três convênios, a gente inseriu três especialidades, eu errei bem aqui, desculpa, a especialidade, inseriu três especialidades. Na tabela de médico, a gente inseriu três médicos, que são esses três. Na tabela de pacientes, a gente inseriu esses três pacientes. Bem aqui é do convênio, a gente inseriu esses dois convênios. Esse bem aqui é o comando select, onde ele vai exportar os dados de relação entre as consultas dos pacientes e os médicos. Aí eu vou girar aqui só para vocês verem o que ele vai exportar. Calma aí, deixa eu girar isso aqui tudo. Aqui, ele gerou o nome do médico que atendeu o Pablo Pereira, a data da consulta dele, os sintomas dele, a dor no corpo, paciente com febre, o valor da consulta, o ID do convênio, o nome do convênio e o contato do convênio. A gente conseguiu criar essa relação para que a clínica, né, que deveria contratar o software, possa ter esse histórico do nome do médico, nome do paciente, da consulta e dos sistemas. E é esse o nosso trabalho. Ok? Muito bem, Vitor. Muito bom. Vocês Alguma passaram também dúvida? por toda. Não, ficou show. Gostei que vocês inseriram informações e aí deu para validar que estava correto, né, o que vocês inseriram. E Sim. é interessante ver também duas coisas que eu estou gostando aqui. Primeiro, que eu estou vendo vocês manusearem a ferramenta, e isso é bacana, porque eu só falava, mas não via vocês usando, né? Agora eu estou vendo vocês usando. E a outra é que, se vocês repararem, cada modelo que foi apresentado aqui, apesar do mesmo enunciado, tem diferença entre eles. Isso mostra que, quando a gente vai fazer mesmo um modelo, é aquilo que eu sempre falo, se nós somos 10, quando for olhar, pode ser até que chegue a 10 modelos diferentes. Isso não quer dizer que vai estar errado, mas que às vezes, da interpretação, cada um vai fazendo de uma forma. E desde que consiga guardar as informações e resgatar as informações necessárias, não está errado. E aí, na próxima aula, a gente vai ver um conceito de normalização, que esse conceito de normalização, ele faz com que os modelos eles se tornem um pouco mais parecidos, mas também não necessariamente iguais, não. Mas muito bem, gostei muito da apresentação de vocês, Vitor. Vitor e o Wellington, né, Obrigado. o trabalho? A gente só deu uma apanhada mesmo no MySQL, que ele é meio complicado. Mas viu como é na aprendemos. prática que a gente entende ele, que a gente se entende com ele. Não Porrada adianta de só ver a coisa. professora mexer, a gente tem que mexer. Eu sempre brinco que Tem eu que adoro buscar as assistir. mensagens, né? Tipo, as pessoas assistem futebol, necessariamente elas sabem jogar, mas assiste, né? Eu brinco que eu assisto um Justamente. monte de programa de culinária, mas não necessariamente eu sei fazer. Então, vocês também, não adianta só assistir a professora fazendo, tem que fazer mesmo, que a gente é errado que a gente aprende. Mas muito bom, gostei. Ok, Na aí eu vou enviar para o sequência, senhor lá. pode enviar lá no Siga. Assim que eu siga, eu vou voltar, que tá meio bugado aqui. Pois é, Obrigado o aí. pessoal está dizendo que está meio lento, mas está aberto até meia-noite. Se vocês tiverem problema, mandem por e-mail. Se até Ok. meia-noite não tiver liberado. Luiz, Beleza, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me avisem se aparecer, tá? tá bom. Opa, eu fiz. Ah, tá. Aí, tá aparecendo? Está carregando. Beleza. Agora foi. Ah, beleza. Bom, vamos lá, vou começar aqui o trabalho, né? Primeiro com o modelo conceitual. Eu fiz um modelo bem simples mesmo, no Word, até perguntei para o professor se podia fazer em qualquer lugar, que eu ia fazer aqui mesmo, para não ter tanto trabalho. Comecei lá com as duas entidades, né? Médico-paciente, N para N. Vários médicos podem ter vários pacientes. O paciente pode realizar uma consulta, um paciente pode realizar N consultas, na verdade, e uma consulta pode ter N exames. E vários pacientes podem ter um convênio, cada um tem um convênio. Aí, nesse caso aqui, eu já fiz diferente. Dentro da entidade médica, eu coloquei como atributo a especialidade dele. E em exame,
eu também coloquei como atributo o tipo de exame, para não criar outra tabela. Aqui no MySQL, eu fiz esse diagrama aqui, ó. Eita, deu uma travada aqui. Aí. A tabela médico, né? E paciente, como era N para N, ela criou essa tabela. Nossa, deu um branco agora. Criou essa tabela associativa, exatamente. Associativas. Aí, paciente pode fazer N consultas, pega o ID de paciente, como chave estrangeira, e uma consulta pode ter N exames. Aí aqui eu coloquei também o tipo de exame, ó, como dos atributos do exame, como eu tinha falado anteriormente. E eu coloquei a especialidade do médico também como atributo da tabela médico. E aqui também eu criei uma tabela convênio ligado somente ao ID de paciente, porque os pacientes possuem convênio. Aqui eu já até deixei aberto o físico, né? Eu fiz como a professora sempre fez, né? Gerando aqui pelo próprio MySQL. Ele criou aqui todas as tabelas e tal. E as únicas coisas que eu adicionei aqui foi o select para mostrar o tipo de exame e o nome do médico, porque ela pede lá no trabalho, né? Para mostrar o tipo de exame e para saber quem foi o médico que fez. E aqui também eu coloquei para todos o nome de todos os pacientes que possuem convênio. Eu usei o InnerJoin aqui para juntar as duas e usei esse on aqui para dizer que eu fiz a ligação nas tabelas. E é praticamente isso que eu fiz. Certinho, mas atendeu. Fez isso, parece simples, mas teve que percorrer todos os passos que a Aí, gente viu na pois é. disciplina. Desculpa, se eu atrapalhei a senhora. Mas aí, Não, como a pode senhora falar. disse, eu já fiz bem diferente aqui, porque na minha cabeça eu não precisava criar uma tabela só para especialidade, sendo que ia ser um atributo do médico, e quando inserir no banco de dados eu ia poder puxar ela com uma instrução. Aí eu já deixei a especialidade aqui no médico, e deixei também o tipo de exame, no próprio exame, para saber qual era o tipo de exame. Que aí fica mais fácil para eu manipular esse tipo de dado. Eu acredito, né? Pelo menos é o que eu achei. Tem dessa história, porque eu ainda não comentei isso aí quando a gente for falar sobre normalização. Mas eu vou adiantar, já que o Luiz trouxe essa questão para a gente. Quando é um atributo e quando é uma tabela. Como a gente pode ser um atributo, pode ser um atributo, pode ser uma tabela, pode ser uma tabela. Existe um mais certo que o outro, existe requisitos do sistema. Então, e dessa descrição que está ali, ele não faz nenhum tipo de restrição que nos permita escolher qual é a melhor forma. Mas, na vida real, quando a gente tiver aqueles vários documentos de requisitos, a gente vai ver que tem um critério de decisão. Por exemplo, a especialidade do médico. Se a gente pensar num cadastro, e o cadastro ele tiver, do médico, e ver se a gente tiver uma tabela, ele vai poder ter lá o campo especialidade, ser um combo box, e ele recupera de uma tabela as diversas especialidades que já estão lá cadastradas. E aí, nesse caso, especialidade é uma tabela, porque ele vai precisar recuperar essa informação para mostrar lá no botão, no combo box, todas as especialidades permitidas. Se não for uma tabela, esse campo vai ser um campo de entrada de dados, por exemplo, como campo nome. E aí, toda vez que ele for cadastrar um médico, ele vai ter que escrever. Então, por exemplo, se a especialidade do médico for cardiologista, tiver 3 cardiologistas na clínica, no momento que ele for cadastrar, ele vai ter que escrever 3 vezes. Se fosse uma tabela no formulário, no momento que ele for cadastrar o médico, o campo vai ser um combo box e ele vai listar as especialidades. Então, a diferença maior é essa. Quando a gente quer recuperar as informações de uma tabela, que a gente já vai ter o cadastro de especialidade, a gente trata como tabela. Senão, a gente trata como um campo. Então, essa decisão aqui, que o DBA toma ao modelar, isso vai implicar lá para o programador. Que aí ele vai ter que... por isso que, quando em um sistema maior, que está sendo feito esse trabalho de modelagem de dados, no geral, o DBA ele chama pelo menos um representante da equipe de programação para tomar algum tipo de decisão. Esse do campo, se vai ser uma tabela ou se vai ser um atributo, é o tipo de decisão que o analista do banco de dados conversa com o programador. E com o analista de requisitos, para eles verificarem qual é a melhor forma. Aí, dentro do trabalho, dessa avaliação, não tem certo nem errado, porque ali não diz. Pode ser tanto um campo, quanto pode ser uma tabela.
E qual é o mais flexível, professora? O mais flexível é ser uma tabela, porque a gente pode inserir essa informação na tabela e aí fica mais fácil o cadastro. Mas não ser uma tabela não está errado. Tá? É só uma decisão que aqui do modelo que no futuro implica em como o sistema vai ser desenvolvido. Mas a gente ainda não tinha tido nenhuma conversa sobre isso que permitisse dizer que a decisão de ser um atributo ou de ser uma tabela é errada. Isso é decisão mesmo do analista de banco de dados. O DBA é que vai tomar esse tipo de decisão e que implica lá em como vai ser desenvolvido o sistema. Da mesma forma que quando vocês dizem que o campo aqui permite vazio ou não permite vazio, isso vai implicar lá no cadastro também. Porque se vocês disserem aqui no banco de dados que um campo não permite vazio, o programador vai ter que colocar lá no formulário que aquele campo é obrigatório. Senão gera um erro na hora que vai tentar inserir. É só para ver como é tudo, essa parte do banco de dados, quando é uma equipe de desenvolvimento, o cara do banco ele não trabalha sozinho, não. Por mais que seja ele que faz, ele conversa com o analista de requisitos e conversa com o programador, para ver a melhor forma. Mas certinho, estou gostando de ver vocês apresentando o trabalho, passando por várias fases. E o último comentário, antes de vocês da próxima apresentação, é que vocês devem ter percebido que na hora de fazer o modelo conceitual, logo no início ele tem muita importância, mas agora que vocês já estão mais avançados, vocês podem pensar, por que eu faço isso aqui? Eu poderia ir direto para o lógico, né? E sim, a gente pode ir direto para o lógico, mas o modelo conceitual, como eu disse na primeira aula para vocês, é algo que serve mais até para o nosso cliente, quando a gente está conversando com ele, tentando entender o que ele quer, do que efetivamente para a gente. Para a gente, como da área de TI, o que nos serve mais é o lógico, porque é ali que identifica qual é o tipo do campo, se é lógico, ou se é quem é a chave primária, quem é a chave estrangeira, é ali que identifica. Mas aquele modelo conceitual ali que a gente pode fazer no Word, pode fazer desenhando no papel, ele é muito útil quando a gente está conversando com o cliente, que está demandando o sistema e a gente está ali tentando entender do que ele vai conseguir querer gravar informações. E ele é o que a gente consegue conversar com o cliente, porque a gente consegue explicar para ele que o que a gente está representando com quadrado é o que a gente vai guardar informações. Aquele outro, lógico, já é mais difícil mostrar para alguém que não é da área de TI. Ele é cheio de informação, né? E aí fica mais complicado. Mas é isso, muito bem, Luiz. Tem um voluntário para ser o próximo ou eu chamo aqui, na ordem que aparece para mim? Posso perguntar logo? Então vai lá, Wagner. Deu pouca gente hoje. Só fugiu da apresentação, né? A senhora tem uma pergunta? Pode perguntar, Luiz. A senhora vai querer um print do modelo lógico, lá do MySQL? Pode fazer o print e botar no Word e coloca lá Ou então faz só o print da imagem mesmo e coloca lá na tarefa. Beleza. Já sei. Já estou vendo tudo, Wagner. Certo. Então, aqui, o primeiro modelo aqui aqui a clínica, né? No qual a clínica ela vai atender os pacientes, né? A clínica também tem os médicos. Aí a clínica, né? Ela vai poder fornecer os exames também, fazer exames. Aqui, né? Os pacientes, né? Eles têm os convênios e também eles podem agendar consultas aqui, na qual as consultas são feitas, né, pelos médicos que têm as especializações, né, de acordo com a necessidade do paciente. Vai ser escolhida uma especialização para atender esse paciente, certo? E cada consulta, né, o paciente aqui, ele pode usar o seu convênio na consulta, para reduzir o preço. E a consulta, né, ela vai gerar os exames, para poder fazer os exames que a clínica fornece, né? Então, eu busquei juntar tudo, né? Consegui tentar ligar todos os campos, né? De forma bem
facilidade de entender. Mas ver aqui o outro, aqui as tabelas. Aqui eu até coloquei uma tabela master, né, editar lá, esqueci de editar, que foi justamente aquela tabela serviços, né, ela estava exames, né? Aqui eu coloquei como serviços. No caso, tipo, seria aqui seria tipo como se fosse um menuzinho por paciente, né? Poderia ver todos os exames que tem, os preços, as descrições e tudo bonitinho, né? Aí aqui tu tá paciente, né, com todos os campos, né, no qual o paciente pertence à clínica. Aqui os médicos também. Aqui os médicos têm suas especializações. Aqui vai a consulta, né, que diga a especialização. Os exames que são gerados das consultas. E aqui o convênio, tá vendo? Aqui pode ser usado também aqui nos exames também, aqui nas consultas, na verdade. Baseado nas consultas. E esse aqui é o modelo. Para o modelo físico. Esse aqui. O modelo físico, né? Eu gostei de fazer o modelo físico, eu até gostei de codificar assim, manualmente até. No qual aqui Olha, gostei. eu criei banco de dados, né? Tipo, às vezes que eu continuo. Esse negócio aqui desse UTF, desse aqui, que eu continuo, coloca e dá aquele alertazinho lá. Aí eu coloquei aqui, né? Aí, para criar. Aí, depois de criar todas as tabelas, né? Aí eu criei a chave estrangeira, a questão de estrangeiro no final, né? Porque, tipo, você tenta criar a chave estrangeira, dá para criar a chave estrangeira dentro, né? Aqui mesmo, mas às vezes ela não tem a tabela, né? Aí tem que criar a primeira tabela, depois criar a chave estrangeira, que é mais fácil, fica tudo no final. Então, aqui as chaves estrangeiras, né? Para fazer a ligação entre cada tabela. Olha isso. Show, Wagner. Gostei da tua frase aí, que gosta de codificar na mão. Porque ele gera para a gente, mas na minha época eu não tive essa facilidade, não, quando eu era aluna. Mas já tem um tempo, já tem uns 20 anos. E hoje em dia a gente consegue modelar as portas SQL. Mas é muito bom a gente conhecer o SQL que está por trás disso, porque às vezes a gente tem que mexer, às vezes ele pode gerar algo errado. Essa questão das chaves que o Wagner comentou é importante, porque às vezes a gente esqueceu de criar uma tabela. Aí a gente cria essa tabela, aí a gente precisa criar depois esse relacionamento. Ou então, isso a gente consegue fazer com muita facilidade quando o banco de dados ele está branco, quando a gente está começando a usar. Depois que o banco de dados está criado e populado, né, está com dados, aí a gente não pode apagar tudo e criar de novo. Então, a gente precisa alterar em cima do que já tem. Aí, eu conhecer esses conceitos do alter table, que permite a gente alterar a tabela, ou de criar vínculos de chave que não existiu quando a gente criou e colocar depois, é muito importante. Então, conhecer os comandos, apesar de ter ferramentas que geram, é importante para a gente saber o que ele está fazendo, né? E até criar essas ligações depois. Mas, hoje em dia, a gente consegue... Ele já faz muita coisa para a gente, mas a gente tem que saber o que ele está fazendo, até para quando ele fizer errado, a gente conseguir corrigir. Mas muito bom, Wagner. Só colocar lá no Siga, se ainda não tiver colocado. Certo, vou colocar lá. A cena de cantar essas chaves depois, tipo, eu tenho mais horas que nos primeiros, quando eu queria colocar uma chave, esqueci de colocar a chave, eu dava um drop na tabela para depois colocar a chave dentro. Aí depois fui pesquisando para ver, aí ver os códigos de alterar a tabela, tudo bacana. Tem os códigos para alterar. E assim, a gente consegue apagar enquanto não tem nada dentro, né? Depois, quando o banco de dados está todo populado, já não é bem assim, a gente não consegue apagar e recriar. Aí a gente tem que mexer em cima do que tem mesmo. E sempre com muito cuidado para não corromper a base de dados. Mas banco de dados, não sei se é porque eu gosto, mas eu acho que é legal. É algo bom para a gente, às vezes, até se especializar e trabalhar. Tem muita gente que só trabalha com isso, que é analista de banco de dados e é especialista nisso. Gostei demais dessa área. Acho que É bacana. é uma informação, acho que eu vou entrar nessa área aí. E aí depois, às vezes, se torna tão especialista que é especialista naquele SGBD. Tem gente que tira várias certificações Oracle
ou várias certificações MySQL, ou SQL Server, tem toda uma carreira que a gente se especializa nessa área mesmo. Eu particularmente gosto, faço propaganda. Mas aí vão dizer, a professora é da disciplina, né? Mas não é porque eu sou professora, não, mas eu acho uma área bem legal. E cada vez cresce mais, porque antes era muito importante as aplicações, hoje em dia, importante são os dados que as aplicações armazenam. Aí vocês vão ter disciplinas depois de mais avançadas, da parte de análise de dados, da parte de data mining, que está na moda agora, cientista de dados. Vocês vão ver que fica mais legal ainda. Tem mais? Falta a Rosiane? Vai apresentar, Rosiane? Sim, professora, vou apresentar sim. Bom, então eu acho que só falta você. Só. Oi, Vitor. Pode falar. Enquanto a Rosiane arruma Vai ser a aqui. última avaliação já? Oi? Essa é a nossa última avaliação? Não, essa é a nossa segunda avaliação, ainda tem a terceira. Ah, meu Deus. Mas é mais tranquila, essa é a pior. A pior e a melhor, porque na verdade essa aqui é aquela que junta tudo. A próxima é só mais simples. Estão vendo aí? A tela já está compartilhada. Tá. Então, deixa eu começar aqui. Essa é a minha primeira... Enquanto todos queriam ser os primeiros, eu queria sempre ser a última. Mas vamos lá. Esse é meu primeiro modelo, né? O conceitual, aonde eu fiz aí. Uma clínica que vai registrar pacientes, onde esses pacientes vão fazer consulta, realizar consultas, e nessas consultas eles poderão fazer exames, né? Aí eu coloquei os tipos, pode ser de 2 tipos, mas pode ser de mais, né? E essas consultas serão feitas pelos médicos. Tá. Na próxima tabela, que é no modelo lógico, eu criei as tabelas com suas chaves, né? Chaves primárias. Tabelas paciente, consulta médicos, clínica, especialidade, de convênio e exame. Eu fiz uma tabela de associativa, né? Onde eles podem consultar os dados. E, tá, como ainda não consigo, ainda não tenho baixado, eu só por aqui que eu consigo ver se criou as tabelinhas. Aí, como vocês podem ver, elas foram criadas todas, mas não consigo rodá-las ainda, porque não tenho baixado no Chromebook. Você fez em... Ah, tá, mas você conseguiu exportar o Só código, né? Só o código para verificar as tabelas que foram criadas, mas não consigo tá. rodá-las. Exato, porque eu acho que não consegue instalar uma SQL, né? Isso, eu não consegui. E ainda não fui lá no campus. Na universidade. Mas para o objetivo desse trabalho, você percorreu todas as etapas. Você fez o conceitual, você fez o lógico e o físico, sendo que o físico é a SQL. Tá? Sim. Então, não tem nenhum problema não ter criado o banco, que eu estou pedindo só o código SQL. Claro que depois que você tiver a oportunidade de ir no laboratório, é bom depois executar para ver o banco criado. Mas aí você já tem o código todo pronto para criar o banco. Então, não tem problema não ter o banco aqui. Mas também percorreu todas as etapas. Show, Rosiane. Eu acho que agora a gente finalizou, né? De quem está aqui, porque o Wellington apresentou junto, Wagner também, Vitor Hugo também, Luiz Eduardo também, Rosiane também. Beleza. Hoje a nossa turma ficou menor do que ela costuma ser, né? Acho que alguns fugiram da apresentação do trabalho, mas em relação a quem apresentou aqui, a gente fiquei muito satisfeita de ver que vocês
fizeram realmente o trabalho. Por quê? Porque deu para ver que eu não vi nenhum modelo de dados igual ao outro. Olhando rápido aqui na apresentação, né? Quase praticamente todos que eu vi tinham uma diferença ou outra em relação ao do outro. Isso já mostra que foram vocês que fizeram mesmo. E o outro é muito importante também que deu para ver, é que vocês percorreram todas as etapas. Então, isso já me dá uma segurança que, pelo menos vocês que apresentaram, compreenderam o que foi, o que a gente estava vendo ao longo dessas 2, 3 semanas na disciplina. Então, vocês entenderam o conceito do conceitual, do lógico, do físico, criar um modelo de dados. Então, isso já me deixa bastante satisfeita, porque o grande objetivo da disciplina é que vocês saiam daqui sabendo percorrer esse caminho e sabendo criar um banco de dados. A parte mais aprofundada, claro que vocês vão ter tempo depois para pesquisar, mas entender esse caminho, entender que é preciso passar por essas fases, até chegar no modelo, esse é o objetivo da disciplina. Claro que vocês sabem que quanto mais aquela descrição que vocês receberam, uma descrição simplificada de uma clínica, mais sistemas, eles são mais, conforme aumenta a natureza do sistema, também aumenta a natureza desses modelos de dados. Mas vocês já viram ali que, nessa simples descrição, a maioria de vocês já criou pelo menos umas 6, 7, 8 tabelas no modelo, né? Então, todos vocês estão de parabéns, só colocar lá no Siga. O objetivo da aula de hoje era esse, era que vocês compartilhassem e fosse ao contrário, dessa vez eu vendo o que vocês estavam fazendo. Gostei muito. Amanhã, na nossa aula, a gente vai ver a parte final da disciplina, que é a parte de normalização do modelo. Como eu falei para vocês, até essa fase agora, a gente tem modelos muito diferentes. Quando a gente aplica as 3 regras de normalização, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã, vocês vão ter modelos mais parecidos, não iguais. Modelos iguais é muito difícil. Se nós 6 que estamos aqui, recebermos a mesma descrição, aplicarmos as regras de normalização que a gente vai ver amanhã, mesmo assim, é muito possível que saiam 6 modelos diferentes. Claro que muitas tabelas parecidas, muitos relacionamentos parecidos, mas mesmo assim ainda vai ter gente que vai criar como atributo e outro vai entender que é melhor que seja uma tabela, um vai preferir uma tabela associativa, outro vai trabalhar com 2 tabelas distintas. Isso é normal, isso é tranquilo, isso acontece porque de acordo com a pessoa ela vai modelar de uma determinada forma, mas se conseguir armazenar os dados e recuperar os dados que são necessários, o modelo está correto, tá? Mas é isso, gente, parabéns, gostei muito das apresentações, e até amanhã, e a gente já está chegando na reta final da disciplina, dia 30, daqui a uma semana, é o nosso último dia de aula, tá bom? Então, obrigada, pessoal, até amanhã. Até.